Presbiteriana do Brasil, missionário que tem atuado, é até difícil, né, que a lista dos países é interminável, né, mas para ficar fácil, a sua base atualmente é na Itália, na cidade de Pistoia. Ele também tem uma atuação forte no trabalho do Nepal, que nós já tivemos a oportunidade de falar um pouco aqui na igreja, e também na Nova Zelândia, onde ele e a Tânia estiveram ali trabalhando durante muitos anos, e os meninos ainda estão para lá, se casando e ficando por lá, e o Senhor tem abençoado essa família com alegria, que eu anuncio à igreja o preletor que teremos ao longo desse final de semana. Reverendo, Deus te abençoe, viu, Obrigado, querido? Que nesse púlpito aqui, você já sabe muito bem que a gente veja Cristo. Amém. E que a gente possa realmente amar o Mestre. Deus te Amém. abençoe, meu irmão. Obrigado, querido. Boa noite, irmãos. Que alegria, finalmente conhecemos a Igreja Presbiteriana Redenção, né? Pessoalmente, né? Como o Mateus disse, tivemos oportunidades online, mas essa é a primeira vez, né? Pessoalmente. Uma alegria, um privilégio para nós termos esta igreja como parceira no nosso ministério, né? E eu conheci alguns de vocês desde a Semear, né? Quando nós visitamos a Semear em 2015, ali foi a oportunidade de conhecer alguns rostinhos que eu vejo aqui e outros, claros, novos que foram se agregando à igreja depois da formação desta igreja. Então, irmãos, no nosso coração, muita gratidão a Deus pela vida dessa igreja, muita gratidão. E nós estamos muito felizes de estar aqui. Eu e a Tânia, felizes de conhecê-los, e nós temos orado por esse momento, e nós cremos que Deus abençoará esse tempo aqui com vocês, que nós vamos ter uma caminhada rica sobre esse tema, discipulado, a missão que Cristo entregou à igreja. Então nós vamos, durante esse fim de semana, refletir sobre esta missão. E eu quero desafiá-lo a não perder nenhuma oportunidade, porque nós vamos trabalhar uma sequência, e quem perder, talvez vai ter dificuldade de compreender o que nós estamos propondo, né, no decorrer da conferência. Então, se você precisar perder por algum motivo, escute depois online, para que você possa caminhar conosco nesse objetivo aqui. E eu quero também aproveitar esse momento e agradecer à igreja por ter enviado o pastor Mateus ao Nepal em maio. Foi uma bênção a presença do pastor de vocês lá. Ele arrebentou lá, ele cativou os nepaleses, sabe? Os nepaleses não querem mais abrir mão dele, né? E agora eles querem ele todo ano lá para poder ensinar, né? Caminhar com eles, e nós somos imensamente gratos a vocês por todo o apoio ao trabalho lá no Nepal. Bom, como o Mateus disse, nós temos trabalhado na Nova Zelândia. Basicamente o nosso ministério está focado na questão do treinamento de plantadores de igrejas e plantação de igrejas através do discipulado, né? Nós trabalhamos isso na Nova Zelândia, trabalhamos no Nepal, trabalhamos na Itália, e também trabalhamos com o reverendo Ronaldo Lidório no Planters, um ministério dedicado ao treinamento e assessoria a plantadores de igrejas, principalmente na janela 1040 ou 1050, como alguns já ampliaram, né? Nós estamos trabalhando norte da África, Oriente Médio, sul da Ásia, treinando plantadores de igreja. Nós vamos falar em outras oportunidades um pouquinho mais do ministério, mas isso é, em resumo, o que nós temos feito durante esses anos, nesta caminhada multicultural, internacional, transcultural, ok? Então, eu gostaria de convidá-los, né, para essa caminhada dentro do tema, né, discipulado, a missão que Cristo entregou à sua igreja. Hoje nós vamos trabalhar
a desconstrução de alguns conceitos errados a respeito da missão e do discipulado. Então, hoje, nosso trabalho é um trabalho de desconstruir. Amanhã nós vamos trabalhar alguns textos onde nós veremos o discipulado no ministério de Cristo e dos apóstolos, né? Como o discipulado foi o centro do ministério de Cristo e dos apóstolos. No domingo pela manhã nós vamos falar um pouco da estrutura bíblica do discipulado e até mesmo um pouco a respeito da metodologia bíblica do discipulado, levando isso a um campo prático, como nós, como discípulos, podemos participar desta missão. E no domingo à noite nós vamos tratar a respeito das consequências de abandonar a missão de fazer discípulos. E então essa será a nossa caminhada neste fim de semana. Eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias. No primeiro texto é Mateus capítulo 28, eu gostaria de ler o texto da grande comissão com vocês. Depois nós vamos ler Efésios capítulo 4, e depois nós vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 29, para algumas conceituações básicas a respeito do que é o discipulado, para que então depois nós possamos desconstruir, ok? Diz assim a palavra do Senhor, né? Em Mateus capítulo 28, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Efésios, quero convidá-los a também abrirem suas Bíblias ali comigo. Diz assim a palavra do Senhor: versículo 12, né, em diante. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Oremos. Deus, nós estamos diante da sua palavra e nós necessitamos de luz, necessitamos de graça do Senhor através do Espírito Santo para que nós possamos compreender a tua palavra, compreender esse assunto tão importante para a tua igreja. Rogamos que o Espírito nos assista nesse momento, que o Senhor nos dê graça através dele na compreensão e no crescimento desse assunto tão necessário à tua igreja. Oramos humildemente, no nome e no poder de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Bom, nós vamos discorrer a respeito desse tema, né, discipulado
a única missão que Cristo entregou à sua igreja. E como eu disse hoje, esse trabalho será um trabalho mais de desconstrução. Mas antes de desconstruir, eu gostaria de construir um conceito. O que seria discipulado? O que é o discipulado à luz das Escrituras Sagradas? Nós sabemos que desde do Jardim do Éden, ali nós vemos a narrativa, né, da criação, depois da criação de toda a natureza, depois da formação do homem. E ali Deus diz, né, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. No capítulo 3 nós vamos ver a queda. E nós sabemos que a queda, ela desfigurou a imagem de Deus no homem. A queda não destruiu a imagem de Deus no homem, mas ela danificou de uma forma profunda a imagem de Deus no homem. E a obra de Cristo, a obra redentora, ela tem como foco, como alvo, a salvação, a redenção do homem, mas o fim da redenção é a restauração da imagem de Deus no homem. E esta restauração, ela se dá em um processo que é uma caminhada depois da nossa redenção. Essa restauração virá à medida que a palavra vai esculpindo Cristo em nós. A restauração da imagem de Cristo em nós, esse é o alvo. O alvo da redenção não é apenas nos salvar. O alvo da redenção é que nós sejamos feitos à imagem do Filho. E o apóstolo Paulo, ele disse em Romanos, no texto que nós acabamos de ler, que nós fomos predestinados a sermos conforme a imagem do Filho. E é interessante Paulo usar o conceito de predestinação na formação da imagem de Cristo em nós. Isso significa que isso terá de acontecer, é um decreto, e nada impedirá que isso aconteça. Esse é o fim. Quando nós estudamos a confissão de fé, quando nós estudamos o catecismo, onde nós temos aquela pergunta, qual o fim principal do homem? E nós entendemos a resposta que o fim principal do homem é gozar a Deus e glorificá-lo para sempre. E a pergunta é, como nós poderemos glorificar a Deus? Isso não é algo místico, isso não é algo subjetivo. Deus será glorificado em nós à medida que o seu Filho for esculpido em nós. À medida que o seu Filho for formado em nós, Deus será glorificado. E quanto mais nós parecermos com Cristo, com o seu Filho, mais glórias nós traremos ao nome de Deus. E seremos uma grande família, com o irmão mais velho, cujos irmãos mais novos parecem com ele, e assim refletem a santidade dele, e glorifica o nome de Deus, o nosso Pai, o Pai desta grande família. Então, irmãos, discipulado tem a ver com a formação de Cristo em nós. Discipulado é menos de nós, em nós, e mais de Cristo em nós. Isso é o discipulado. Esse é o alvo do discipulado. É isso que o Senhor Jesus disse, que os seus discípulos deveriam ir, e eles deveriam sair por todas as nações, e eles deveriam trabalhar objetivamente, intencionalmente, para que homens e mulheres se tornassem cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo,
em Efésios capítulo 4, diz que nós devemos seguir crescendo, devemos seguir avançando, até atingirmos a estatura do varão perfeito. O nosso alvo é sermos da estatura do varão perfeito. E quem é o varão perfeito? Senão Cristo, o nosso Redentor. Ele é o alvo. Mas pastor, esse alvo é inalcançável. De fato, esse alvo é inalcançável na presente vida. Mas por que então Deus nos dá um alvo inalcançável? Em outras palavras, Deus está dizendo: morra tentando. Morra tentando. E quando você morrer tentando, o que faltará para aprimorar da imagem do Cristo, do Redentor nas nossas vidas, será aperfeiçoado no dia final, na glorificação. E aí o decreto se cumprirá. E aí nós veremos que Paulo não estava brincando quando ele disse que nós fomos predestinados a sermos conforme a imagem do Filho. Esse é o alvo. Isso é discipulado. E qualquer coisa menos do que isso é uma diluição do conceito bíblico do discipulado. Qualquer coisa diferente disso é um reducionismo da visão bíblica do discipulado. E é sobre isso que eu quero tratar um pouco. Como que nós, como igreja, temos errado o alvo quando nós abordamos o assunto discipulado? Como nós temos falhado nisso, nesse aspecto? E para isso, então, nós vamos ver alguns conceitos. Primeiro que eu quero desconstruir: o Senhor Jesus nos deu uma missão e não missões. Nós sempre temos insistido no uso dessa palavra no plural. Eu não estou dizendo que é uma heresia, que é errado, que nós não devemos. Mas se nós a usarmos, nós precisamos explicar por que nós estamos falando de missões. Quando na verdade o Senhor Jesus nos entregou apenas uma missão. E qual é a missão que o Senhor nos entregou? Indo, façam discípulos de todas as nações. Nós não temos missões. Alguém já disse que missões talvez seria o conjunto das obras da igreja no alvo de cumprir a missão. Mas eu acho que complica. Eu acho que isso, mais do que explica, isso vai complicar a situação. Nós não temos missões. Talvez a igreja tenha confundido as estratégias com a missão. Estratégias nós temos muitas. Eu conheço e convivo com missionários transculturais que eles estão usando estratégias diferentes, como esporte. Alguns colegas são treinadores de futebol ou treinadores de outros esportes. Nós temos colegas trabalhando com ação social, outros com educação, outros com saúde. São várias as estratégias, são múltiplas as estratégias, mas todas as estratégias, elas precisam apontar para o alvo de cumprir a missão, que é a missão de fazermos discípulos para Cristo. Então, o primeiro conceito que nós precisamos resgatar é que nós não temos missões, nós temos uma missão. E talvez não seria, e como eu disse, não é nenhuma heresia usarmos a palavra missões, mas ela pode desfocar do alvo da missão que Cristo entregou para nós, e isso pode então complicar. Eu gostaria de chamá-los a meditar sobre isso e pensar que nós deveríamos usar a palavra missão para focar naquilo que Cristo nos mandou fazer. Segundo conceito que nós precisamos desconstruir: escutamos com
constantemente na igreja pessoas dizendo: o nosso alvo é evangelizar, a nossa missão é evangelizar, a nossa missão é ganhar almas. E parece que nisso resume a missão da igreja. Mas se você olhar para o texto da grande comissão, o Senhor Jesus, ele não disse: ide por todo mundo e evangelizai todas as nações. Ele disse: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Fazer discípulo é algo mais profundo, amplo do que apenas evangelizar. A missão de fazer discípulos, ela começa com a evangelização, mas ela não pode parar na evangelização. E é o que tem acontecido. As igrejas que trabalham com evangelismo, o alvo é arrancar uma confissão de fé daquela pessoa, batizá-la, sentá-la no banco e dar um chá de cadeira nela para que ela cresça e amadureça, enquanto ela frequenta cultos que tem sermões de 20 minutos, 30 minutos em média. Isso é um reducionismo. O Senhor não nos mandou apenas evangelizar, o Senhor nos deu uma tarefa muito maior, que é a tarefa de fazermos, formarmos discípulos para Ele, uma tarefa que dura a vida toda. Então esse é um conceito que nós precisamos desconstruir. Segundo conceito que nós precisamos desconstruir. Terceiro conceito a respeito de discipulado que nós precisamos desconstruir. Quando eu falo a palavra discipulado e eu pergunto para você, o que vem à tua mente em primeiro momento quando eu falo discipulado? Na cabeça da maioria, vem o conceito ou a visão de um novo convertido. Verdade ou não? Porque quem precisa de discipulado? Quem precisa ser discipulado? Um novo convertido. Uma vez, na Nova Zelândia, chegou uma jovem na igreja, e ela começou a frequentar a igreja. E um dia depois do culto, eu fui conversar com ela, e eu me apresentei, perguntei sobre ela, nós conversamos um pouco, e ela logo me disse: pastor, eu gostei dessa igreja, eu quero congregar aqui, eu quero frequentar essa igreja. Eu disse para ela: olha, você é bem-vinda, nós estamos felizes com a sua presença aqui, e nós temos caminhado para que Cristo seja formado em nós através de uma proposta bíblica de discipulado. Então eu gostaria que alguém, um discípulo talvez, com um pouco mais de caminhada com Cristo, pudesse caminhar com você e te ajudar nesse processo de você se parecer mais com Cristo através do discipulado. Quando eu terminei de fazer a proposta, ela me respondeu imediatamente: pastor, eu agradeço, mas eu já sou crente há muitos anos, não gaste esse tempo comigo, invista isso numa pessoa nova que está chegando na igreja agora. Eu falei: bingo, aí está o ponto. Isso é o que 90% da igreja evangélica pensa a respeito de discipulado, que discipulado é algo para novo convertido. Eu já tenho tantos anos de igreja, eu não preciso de que ninguém me discipule. Nada tão pobre, irmãos, nada tão longe, distante das escrituras sagradas. Mas infelizmente esse é o pensamento, é o conceito de discipulado que as pessoas têm. Eu gostaria de trabalhar durante esses dias com vocês que o conceito bíblico do discipulado, ele começa desde a minha salvação, desde o momento da minha conversão, ou se é um filho da aliança,
desde o momento que ele nasce dentro de uma família da aliança, e esta caminhada do discipulado, e aí nós voltamos ao conceito de que discipulado é o trabalho de formar Cristo em nós. Então isso significa que isso vai começar aqui e vai terminar com a nossa morte, ainda faltando muito a ser formado de Cristo em nós. Isso é discipulado. Então, se eu sou um discípulo de Cristo, eu precisarei sempre de um discípulo mais maduro do que eu, que caminhe comigo, e sempre há um discípulo mais maduro do que eu, maduro nas Escrituras, maduro na obediência, maduro nesse alvo, mais maduro nesse alvo de ser parecido com Jesus. E esse discípulo mais maduro que eu, ele vai caminhar comigo, ele vai me ensinar, ele vai me exortar, ele vai me motivar, ele vai me ajudar a acertar o foco quando eu perder o foco da caminhada e do que é o alvo da minha vida. Eu sempre vou precisar. E quando nós não temos isso, quando nós não temos essa pessoa para caminhar conosco e nos ajudar, o que acontecerá conosco é que nós estancaremos no nosso crescimento. Ou nós cresceremos lentamente, quando nós poderíamos avançar mais rápido na busca de sermos formados à imagem do Filho. Então, eu sempre precisarei de alguém mais maduro do que eu. As Escrituras, elas estão cheias de exemplos bíblicos de homens mais maduros caminhando com outros. E sempre, irmãos, haverá um discípulo menos maduro que eu, com quem eu poderei caminhar com ele, aonde eu vou ensiná-lo formal e informalmente, aonde eu vou exortá-lo, motivá-lo, animá-lo, aonde eu vou estar ao lado dele nos momentos difíceis, para que ele não desanime de perseguir esse alvo inalcançável, que é ser mais parecido com o Senhor. Esse é o conceito. Esse conceito de que discipulado é algo que nós oferecemos para uma pessoa que está chegando à igreja, é um conceito muito pobre e distante das Escrituras, e nós precisamos tirar isso da nossa mente, para que nós amadureçamos num conceito bíblico do que é discipulado. Então, discipulado não é uma curta etapa da vida cristã, e depois eu estou pronto para andar sozinho, para apenas assistir cultos e participar talvez de uma escola dominical, como se esse método, muito mais parecido talvez com um método universitário, fosse me ajudar a crescer o quanto eu preciso crescer. A proposta das Escrituras é uma caminhada. A proposta das Escrituras, do discipulado, é relacionamento. Através dos relacionamentos, nós nos afiamos, nós somos moldados, nós somos trabalhados. E a pergunta é: quantas igrejas têm trabalhado esse conceito de discipulado? Quantas igrejas têm feito isso? Existem pesquisas que apontam que 85% das igrejas evangélicas do mundo não tem nada nos seus programas relacionados a discipulado. Nada. Absolutamente nada. É um tema que nem se toca em muitas igrejas. Mas nós temos aí um 15% que tem algum conceito. Dentre esses 15%,
nós temos 14% em média de igrejas que tem algo relacionado a discipulado, mas o discipulado é um programa para novos convertidos. E tem 1% talvez aí de igrejas no mundo trabalhando com um conceito bíblico de discipulado intencional na formação de Cristo na vida das suas ovelhas ali presentes nessas igrejas. Então, eu gostaria de, nesses dias, desafiá-los a isso, a que nós pudéssemos repensar conceitos, né, a respeito do discipulado, e pudéssemos trabalhar de forma intencional nos conceitos bíblicos a respeito do discipulado. Eu quero avançar um pouquinho mais com vocês aqui, né? Já falei sobre isso, um conceito errado, não é um programa somente para novos convertidos, né? Não é uma preparação para receber novos membros, como nós já tratamos, também não é uma estratégia para crescimento de igreja. Às vezes eu falo sobre isso, e alguns pastores pragmatistas, o primeiro que vem na mente deles é: eu vou implantar isso na minha igreja, isso vai trazer crescimento para a minha igreja. E ele está falando de crescimento numérico, obviamente, né? E eu queria dizer para você que a razão para nós trabalharmos com aquilo que Cristo e os apóstolos trabalharam de forma intencional, clara, não é pragmático, não é porque dá certo em números, mas é porque é o que a Bíblia nos direciona a fazer. E ainda quando nós não encontrarmos os resultados que estamos esperando, nós continuaremos, porque nós não estamos fazendo por pragmatismo, mas por obediência a um conceito das Escrituras Sagradas. E nós precisamos entender que, se formos trabalhar como Cristo trabalhou, talvez os resultados demorarão em acontecer. Mas quando eles começarem a acontecer, eles serão explosivos e sólidos, por causa da forma como que nós estamos buscando crescimento. Então esse é um ponto, né? Eu busquei algumas imagens no Google a respeito de visão de discipulado, né? E todas elas, eu coloquei só duas, mas elas tratam discipulado como uma curta etapa, sempre, né? Ali você vem, né, ganhar, consolidar, discipular, enviar, né? Como se fosse apenas uma etapa, quando na verdade, desde a primeira à última, tudo é discipulado, né? Tudo é discipulado, mas nós estamos sempre fracionando o que é um processo inteiro nas Escrituras Sagradas. Evangelismo, conversão, discipulado, né? Então nós vamos encontrar muito isso, né? Outro conceito errado é relacionar o discipulado somente com um caderno ou um estudo formal. Pensar que eu vou transmitir informações para alguém, eu estou discipulando alguém. Isso também é um reducionismo a respeito do discipulado. O discipulado não pode ser visto apenas como transmissão de conteúdo bíblico. Não é só isso. É isto, mas não é somente isto. Nós vamos trabalhar, e a ferramenta do discipulado é a Escritura. Esse é o manual que nós vamos usar para o trabalho do discipulado. Mas nós não podemos reduzir isto a pensar que eu vou lá encontrar com uma pessoa por 1 hora ou 2, vou despejar um conteúdo das Escrituras e pronto, eu cumpri a minha tarefa de discipular alguém. Isso também não é discipulado à luz das Escrituras. Ok? Também nós não podemos pensar no discipulado apenas como transmissão de experiência de vida cristã, né? Muitos dizem assim: não, eu estou discipulando várias pessoas, eu estou caminhando com algumas pessoas e eu estou de alguma forma
compartilhando experiências da minha vida, mostrando a minha vida para eles, né? O discipulado não é a respeito da nossa experiência, não é a respeito das nossas experiências, mas é a respeito de Cristo. E nós vamos fazer isso numa caminhada informal, aonde nós nos envolvemos com a pessoa, aonde nós andamos com ela, aonde nós temos responsabilidade com aquele discípulo, em ajudá-la, em exortá-la, em ensiná-la, mas tudo isso sendo feito dentro de um relacionamento, dentro de uma caminhada. Não pode ser apenas, olhe para mim, me observe e se vire. Não pode ser isso. Mas também não pode ser, olha aqui, eu vou te dar uma overdose de Bíblia e depois você pode ir para a sua vida e a gente se encontra na próxima semana. O discipulado pressupõe uma caminhada, um relacionamento, onde nós nos envolvemos com as pessoas, onde nós estamos próximos, onde nós mantemos canais abertos de comunicação. E hoje isso é muito mais fácil do que na época dos apóstolos. Hoje nós temos muito mais facilidades para acompanhar, para caminhar com um discípulo de forma informal e até para transmitir os conteúdos bíblicos do que no passado. Nós temos tecnologias que nos ajudam a isso. E eu não estou dizendo que a caminhada do discipulado você tem que trazer o cara para morar na tua casa. Não é isso. Eu estou dizendo que você precisará se envolver com essa pessoa. E você pode estar presente muito na vida de um discípulo, mesmo estando distante. Hoje nós temos ferramentas que nos permitem essa interação, né? Outro conceito, né, de que esta missão de fazer discípulos, ela foi dada somente naquele momento aos apóstolos, hoje ela é extensiva a pastores e missionários, né? Esse é o conceito que, né, quando se espera esse tipo de caminhada com alguém, quem tem que fazer isso é o pastor. E eu fui conversar com um presbítero da minha igreja sobre ele se envolver com as pessoas nessa caminhada do discipulado, acompanhá-las, ensiná-las, orar com elas, porque ele estava numa posição de fazer isso. Ele olha para mim e ele diz: pastor, mas nós te pagamos para o senhor fazer isso, por que o senhor me cobra isso? É triste ter que escutar isso, né? Mas às vezes o conceito na cabeça das pessoas é que quem tem que fazer essa caminhada com as pessoas que estão chegando à fé são os pastores ou os presbíteros, quando na verdade nas escrituras o discipulado é uma caminhada de discípulos maduros com outros menos maduros. E mesmo que você não tenha uma função oficial dentro da igreja, você é chamado a se envolver com essa missão, a ajudar para que Cristo seja formado na vida desses discípulos. Claro que o trabalho talvez mais intenso e profundo será feito pelos oficiais da igreja, mas todos nós fomos chamados a cumprir essa missão. A missão é de todos, ela é do corpo. E por isso que nós temos nas Escrituras Sagradas ao redor de 25 mandamentos de mutualidade. O que são esses mandamentos de mutualidade? São mandamentos compostos de uma formulazinha que é um verbo no modo imperativo, seguido de um pronome recíproco. Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros, ensinai-vos uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, orai uns pelos outros, suportai-vos uns aos outros. E assim nós temos muitos destes mandamentos,
Por que nós temos esses mandamentos nas Escrituras? Por causa do discipulado, porque essa é uma tarefa do corpo. Essa é uma tarefa do corpo de Cristo, aonde nós fortalecemos uns aos outros, oramos uns pelos outros, exortamos, encorajamos, motivamos, carregamos os fardos, suportamos. Mas essas tarefas têm sido transferidas a pastores, e não mais sendo tarefas do corpo, aonde discípulos maduros caminham e se ajudam mutuamente, crescem no alvo de Cristo ser formado. Então nós precisamos entender esses conceitos, né? Discipulado também não pode ser apenas mais um ministério na igreja. Às vezes, falando do assunto, alguns colegas ouvindo, ao final eles terminam: já sei, vou abrir uma classe de escola dominical sobre discipulado. Quando eu escuto isso, bate uma sensação de desânimo, porque parece que eu falei grego. Ele não entendeu nada, sabe? Eu estou justamente trabalhando que isso é uma caminhada, é um relacionamento, e ele quer institucionalizar o discipulado, fazendo do discipulado uma classe de escola dominical na igreja. Então, o discipulado não pode ser apenas mais um ministério na igreja. Precisa ser o que alimenta todos os ministérios. Todos os ministérios precisam cumprir essa missão. Porque qual é o alvo de nós trabalharmos nos nossos ministérios? Senão que Cristo seja formado nas pessoas que nós estamos trabalhando. Não é esse o alvo? Ou senão nós estaremos no nosso ministério para quê? Para apenas entreter pessoas? Dar ativismo a elas? Ou fazer com que Cristo seja formado nelas? Então, precisa ser o que alimenta todos os ministérios. E normalmente, às vezes, quando eu falo em algumas igrejas presbiterianas sobre esse tema, e eu vou avançando, e eu já vi gente dizer assim: daqui a pouco ele vai falar que tem que acabar com o PH, com o SAF, com o MP, com o CP, com o UPA. Não, não é nada disso. Eu acho que as sociedades internas são boas, e quem quer trabalhar com elas pode também atingir o alvo de formar discípulos para Cristo. E quem melhor do que mulheres, discipulando mulheres, para que Cristo seja formado? Que o alvo da sociedade auxiliadora feminina seja fazer discípulos para Cristo. Que o alvo da UPH, homens falando com homens, aonde esses homens vão trabalhar para que Cristo seja formado e discípulos de Cristo cresçam nesse alvo de se parecer com Cristo. Que melhor do que jovens, discipulando jovens, caminhando com jovens. Eles falam uma linguagem que talvez hoje eu já não falo. O que melhor do que adolescentes caminhando também com adolescentes nesse processo da maturação do discipulado. Adolescentes falam uma linguagem hoje que eu não consigo. Mas talvez se nós treinássemos e amadurecêssemos discípulos entre cada um dessas sociedades, eles poderiam caminhar com outros debaixo da nossa supervisão como líderes, para que eles pudessem ajudar esses discípulos a se parecerem mais com o Senhor Jesus também. Então, o discipulado precisa ser o que alimenta todos os ministérios, né? O guarda-chuva que abriga todos os demais ministérios da igreja precisa ser a principal missão de Cristo para a sua igreja. E às vezes eu vejo, por exemplo, um ministério de casais na igreja. E muitas vezes
eu vejo que o alvo de um ministério de casal é que os casais possam viver melhor como marido e mulher, e também na relação com seus filhos. Mas por que nós queremos que eles vivam melhor? Por que eles querem viver melhor? Por puro hedonismo? Ou porque eles serão famílias onde Cristo vai ser formado dentro daquela família, pais discipulando filhos, o marido discipulando a sua esposa e ajudando a crescer no alvo de ser mais parecida com Cristo. Mas às vezes nós estamos gerando atividades na igreja que elas desfocam do alvo do discipulado bíblico. E aí nós perdemos energia, trabalho, investimento, porque nós estamos apontando em algo que não é o alvo das Escrituras. Então, nós deveríamos pensar nesses conceitos, desconstruí-los da nossa mente e começarmos a trabalhar um conceito mais bíblico do discipulado. E eu gostaria de desafiá-los para essa caminhada nesse fim de semana. Esse é o meu alvo, e eu rogo ao Senhor que Ele me ajude a trazer luz, direção ao coração de vocês, através das Escrituras, para que nós entendamos o que é o discipulado, não caiamos nesses reducionismos que nós vimos agora, e que nós possamos trabalhar intencionalmente neste alvo. Guardem essa palavra. Eu vou usar muitas vezes essa palavra, intencionalmente, porque alguns pastores às vezes me dizem, mas no fundo o que eu quero fazer é isso. Eu falei, mas está claro para você? Ele falou, não. Eu falei, não, se não está claro para você, você acha que estará claro para aquelas pessoas que você quer formar Cristo na vida delas? E às vezes o problema é que, como não está claro, não há intencionalidade. E se não há intencionalidade, seguramente nós vamos errar o alvo. Que Deus nos ajude, irmãos. Eu quero desafiá-los a caminhar nesse fim de semana nesse alvo. E eu quero te desafiar a pensar que você é um discípulo em missão. Você é um discípulo em missão. E a missão que Cristo te deu é trabalhar no processo da formação dele na vida de outras pessoas além da tua. E o que é maravilhoso do discipulado é que, para você entrar nisso, você terá que estar crescendo nesse alvo. Porque se você se envolver com pessoas para ajudá-las a alcançar esse alvo, elas olharão para a tua vida. E elas vão dizer, olha, sinto muito, mas você precisa amadurecer mais nisso. Então isso sempre será um estímulo, sempre será uma motivação para que nós cresçamos no alvo de sermos mais parecidos com Cristo. E quanto mais formos, mais o seu nome será glorificado na nossa vida. E assim nós cumpriremos a sua missão, que é mais ampla do que apenas salvar pessoas e trazê-las para a igreja. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Muito obrigado pela paciência, pelo tempo. Que Deus nos dê graça para crescermos nesse alvo. Primeiro na nossa vida e depois como ministério, como ação missionária nossa também, aonde nós estamos inseridos. Amém.